A poeira subiu fina entre os bastidores do Olímpia, em São Paulo. Já passava das 9, e a plateia lotada aguardava ansiosa pelo início do show. Contrastando com o burburinho da multidão, nos camarins reinava um silêncio tenso. Eu, Roberto, assistente pessoal da dupla há quase uma década, observava Leandro sentado em frente ao espelho, a maquiadora dando os últimos retoques. Leonardo ainda não havia chegado. "Cadê o Léo?" perguntei, verificando o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Leandro desviou o olhar do espelho e pousou os olhos em mim. Havia algo diferente nele naquela noite. Um cansaço que ia além do físico, algo que eu nunca tinha visto antes. "Vai chegar", respondeu secamente. Depois, dispensou a maquiadora com um aceno. Quando ficamos sozinhos, Leandro levantou-se com dificuldade. Sua respiração parecia pesada. Antes que eu pudesse perguntar se estava tudo bem, ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e estendeu para mim. "Roberto, guarde isso. Não abra agora. Só depois." Ele hesitou. "Só depois que tudo isso acabar." Peguei o envelope, confuso. "Que tudo isso o quê? O show?" Leandro apenas sorriu, aquele sorriso que encantava milhares de fãs, mas que naquele momento pareceu triste, resignado. "Ô Roberto", ele disse, colocando a mão no meu ombro, "você é o único que sempre esteve ali sem pedir nada em troca. O único que não mudou com a fama, com o dinheiro." Nesse momento, Leonardo entrou no camarim como um furacão, acompanhado pelo empresário Zezé de Camargo, que não era parente, apenas compartilhava o nome artístico com o irmão de Luciano. "Vamos, mano, o povo tá esperando", Leonardo exclamou, parecendo agitado demais, mesmo para seus padrões. Leandro trocou um olhar significativo comigo, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu para o irmão. Guardei o envelope no bolso, sem imaginar que aquelas seriam as últimas palavras significativas que Leandro me diria. Sem imaginar que, em questão de meses, ele não estaria mais entre nós. E só anos depois, quando finalmente abri aquele envelope em um momento de desespero, entendi a mensagem que ele havia deixado, escrita com sua caligrafia tremida. "Não confie no Zezé." 3 meses antes daquela noite no Olímpia, comecei a notar as primeiras mudanças. Leandro, sempre pontual e metódico, começou a faltar a compromissos. No início, eram pequenos atrasos, depois reuniões inteiras. Leonardo justificava as ausências do irmão com um sorriso largo e uma tapinha nas costas de quem perguntasse. "Meu irmão está cuidando de uns negócios pessoais", dizia, enquanto Zezé, que começara a aparecer com mais frequência nos bastidores, concordava enfaticamente. Em uma tarde particularmente quente de janeiro, encontrei Leandro sozinho no estúdio em Goiânia, onde gravavam seu novo álbum. Ele estava sentado ao piano, mas não tocava. Apenas olhava para as teclas, como se tentasse decifrar um código secreto. "Tudo bem, patrão?" perguntei, usando o apelido carinhoso que tinha para ele. Leandro levantou o olhar lentamente. "Roberto, você já sentiu que está perdendo o controle das coisas? Que está sendo levado por uma correnteza?" Antes que eu pudesse responder, a porta do estúdio se abriu. Leonardo e Zezé entraram, rindo alto de alguma piada particular. Ao nos ver, pararam abruptamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Leonardo, o sorriso ainda no rosto, mas os olhos sérios. "Nada não, mano. Só batendo um papo", respondeu Leandro, levantando-se. "Precisamos conversar sobre a turnê internacional", disse Zezé, colocando-se entre nós. "Roberto, você pode nos dar licença?" Saí do estúdio relutante, mas não antes de ver Leandro encolher os ombros, como se estivesse se rendendo a algo inevitável. Naquela mesma semana, flagrei uma discussão acalorada entre os irmãos no camarim após um show em Belo Horizonte. "Você não está vendo o que está acontecendo?" Leandro quase gritava. "Ele está assumindo tudo, todas as decisões." "E qual o problema?" rebateu Leonardo. "O Zezé entende desse mundo melhor que a gente. Graças a ele estamos faturando mais do que nunca. Não é só sobre dinheiro, Léo. Nunca foi." A discussão cessou quando me viram.
Leonardo saiu batendo a porta e Leandro ficou para trás, passando a mão pelo rosto cansado. Desculpa você ter que ver isso, Roberto, ele disse baixinho. Posso ajudar em alguma coisa? Ofereci. Ele me olhou longamente antes de responder. Só fique de olho. Anote tudo que achar estranho. Na época, interpretei aquilo como uma preocupação com a produção dos shows, com a logística das turnês. Que tolo eu fui. Os sinais estavam todos lá como placas luminosas, apontando para um perigo que eu me recusava a ver. E então veio o diagnóstico. Tumor raro, disseram os médicos. Chances pequenas, mas existentes. Leandro decidiu manter em segredo para o público, continuando a se apresentar enquanto podia. Apenas o círculo mais íntimo sabia. Eu, Leonardo, Zezé e alguns familiares. Foi quando os contratos começaram a mudar. Documentos assinados às pressas, transferências de propriedade, novas parcerias comerciais. Tudo passando pelas mãos de Zezé antes de chegar aos irmãos. É para garantir o futuro de vocês, caso o pior aconteça. Zezé explicava, sempre com aquele sorriso confiante que, só depois, percebi ser calculado demais. E eu, no meio de tudo isso, registrando, observando, mas nunca realmente compreendendo a dimensão do que estava prestes a se desenrolar. O ônibus da turnê cortava a BR-153 na madrugada, as luzes dos faróis rasgando a escuridão da estrada que ligava São Paulo a Goiânia. No fundo do veículo, adaptado com todo o luxo que o sucesso podia comprar, Leandro dormia um sono inquieto. Ao seu lado, espalhados sobre a mesa, estavam os resultados dos últimos exames. Era março de 1998 e estávamos no meio do que seria, sem que soubéssemos, a última turnê da dupla. De norte a sul, anunciavam os cartazes, com fotos dos irmãos sorridentes, vestidos com seus característicos chapéus e botas. Leonardo estava na parte da frente, conversando animadamente com Zezé e dois empresários locais que haviam embarcado em Ribeirão Preto. Risadas altas irrompiam ocasionalmente, contrastando com o silêncio solene da parte traseira, onde eu velava, sem saber, os últimos meses de vida de um homem que considerava mais que um patrão. Eles não param nunca, né? Disse Sandra, a única assessora de imprensa que acompanhava a turnê completa, sentando-se ao meu lado. O Léo sempre foi assim, respondi, baixando o volume da pequena televisão que transmitia reprises de novelas. O problema é que o Leandro não está mais acompanhando o ritmo. Sandra olhou para o cantor adormecido e depois para os papéis sobre a mesa. Ele não devia estar em um hospital. Tentei convencê-lo. Sussurrei. Mas ele diz que enquanto puder cantar, vai cantar. Nossa conversa foi interrompida quando Leonardo apareceu, cambaleando ligeiramente pelo corredor estreito. Como ele tá? Perguntou, a voz embargada pelo uísque. Dormindo? Respondi secamente. Estava cada vez mais difícil esconder minha desaprovação com a forma como Leonardo parecia estar lidando com a doença do irmão, como se fosse apenas um inconveniente temporário, algo que passaria se ignorássemos com força suficiente. Leonardo sentou-se pesadamente no assento à frente, olhando para o irmão adormecido. Por um momento, sua máscara de alegria caiu e viu medo em seus olhos. Os médicos falaram alguma coisa nova? Perguntou, a voz agora sóbria. Balancei a cabeça. A mesma coisa. Ele precisa parar, Léo. Precisa se tratar direito. Não podemos cancelar a turnê agora, ele disse, mais para si mesmo que para mim. Tem muita gente dependendo da gente. Contratos, compromissos. Mais importante que a saúde do seu irmão, Leonardo me encarou, uma mistura de raiva e culpa em seu rosto. Você não entende, não é tão simples assim. Nesse momento, Zezé apareceu atrás dele, como uma sombra. Algum problema? Perguntou, os olhos passando de Leonardo para mim, depois para os exames sobre a mesa. Nada não, Zezé, respondeu Leonardo rapidamente, só checando como tá o mano. Zezé assentiu lentamente. Bem,
Não esqueçam que temos aquela reunião amanhã cedo em Goiânia. Precisamos finalizar os detalhes do contrato com a gravadora. O Leandro vai estar lá? Perguntei, incapaz de esconder a ironia na voz. E se estiver se sentindo bem, respondeu Zezé, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas não se preocupe, Roberto. Temos procurações para tudo. Após eles saírem, fiquei ali, observando Leandro dormir. Em algum momento, ele abriu os olhos, me encarando com uma lucidez que me surpreendeu. Ouviu tudo? Perguntei. Ele assentiu lentamente. Roberto, preciso que você faça algo por mim, disse, sua voz quase um sussurro. Tenho uns documentos no meu quarto em casa, em Goiânia, na segunda gaveta da escrivaninha. Traga para mim sem que ninguém saiba. Que documentos? Você vai saber quando ver. São cópias dos contratos originais, antes das modificações. Antes que pudesse perguntar mais, Leandro fechou os olhos novamente, exausto pelo simples esforço de conversar. Fiquei ali, com 1000 perguntas na cabeça e um crescente senso de que havia algo muito errado acontecendo bem debaixo do meu nariz. Na manhã seguinte, quando chegamos a Goiânia, Leandro estava com febre alta. A reunião aconteceu sem ele, e naquela noite, pela primeira vez na história da dupla, Leonardo subiu sozinho ao palco para não decepcionar os fãs, como Zezé havia sugerido. Foi o começo do fim. E eu, seguindo as instruções de Leandro, me preparava para descobrir exatamente o que estava em jogo. O quarto de Leandro na casa em Goiânia permanecia intocado, como se esperasse seu retorno a qualquer momento. Entrei com a chave que ele me dera anos antes para emergências. Segundo suas palavras, não imaginei que a emergência seria esta. A escrivaninha de madeira maciça ficava junto à janela que dava para o jardim interno, onde uma mangueira carregada de frutos projetava sombras dançantes sobre o assoalho. Na segunda gaveta, como ele havia dito, encontrei uma pasta verde, desgastada nas bordas. Abria com mãos trêmulas. Dentro, contratos datilografados, alguns com mais de 10 anos, desde o início da carreira da dupla. Comparei-os mentalmente com os novos documentos que havia visto passando pelas mãos de Zezé nos últimos meses. As diferenças eram sutis, mas significativas. Nos contratos originais, a divisão de bens, direitos autorais e propriedades era equitativa entre os irmãos. Nos novos, havia cláusulas condicionais, termos técnicos que só um advogado entenderia completamente. Em caso de dissolução da dupla por qualquer motivo, grande parte dos direitos passaria automaticamente para uma empresa cujo nome aparecia em letras miúdas no rodapé, ZDC Entretenimento. Fotografei tudo com a pequena câmera que carregava e recoloquei os documentos exatamente como os havia encontrado. Quando estava prestes a sair, notei um envelope amarelado caído atrás da escrivaninha. Ao pegá-lo, reconheci a caligrafia de Lilian, esposa de Leandro. Era uma carta endereçada a ele, datada de 3 meses antes. Hesitei, mas a urgência da situação venceu meus escrúpulos. Na carta, Lilian expressava preocupação com as decisões apressadas e mencionava que tentara falar com Leonardo, mas ele está completamente sob influência do Zezé. Uma frase em particular me gelou. Tenho medo do que vai acontecer com tudo o que construímos quando você não estiver mais aqui para defender seus direitos. Saí da casa com o coração pesado e uma certeza crescente. Zezé estava se aproveitando da doença de Leandro para reorganizar os negócios da dupla, possivelmente preparando o terreno para uma carreira solo de Leonardo após o que parecia ser um desfecho inevitável. No dia seguinte, encontrei Leandro no hospital em São Paulo, onde fazia mais exames. Quando todos saíram do quarto, mostrei a ele as fotos dos documentos. Eu sabia, ele murmurou, fechando os olhos por um momento. O Léo não vê o que está acontecendo. Ele confia demais no Zezé. Por que você não fala diretamente com ele? Perguntei. Leandro deu um sorriso triste. Já tentei, muitas vezes, mas o Léo, ele mudou, Roberto, a fama,
o dinheiro, as mulheres. Ele não é mais aquele menino simples de Goianápolis. E o que você quer que eu faça? Ele me olhou intensamente. Por enquanto, nada. Apenas fique atento. Guarde essas provas. Se algo acontecer comigo, não fala assim. Interrompi, incapaz de aceitar o que já parecia inevitável. Se algo acontecer comigo, ele continuou, firme. Use essas informações para proteger minha família. O Zezé é esperto, mas não pode mudar o que está nos contratos originais, a menos que... A menos que o quê? A menos que consiga minha assinatura ou a do Léo em novos documentos. Naquele momento, Leonardo e Zezé entraram no quarto, interrompendo nossa conversa. Leonardo parecia genuinamente preocupado com o irmão, mas havia algo em seus olhos, uma espécie de resignação que me incomodou profundamente. E aí, mano, os médicos falaram alguma coisa? Perguntou, sentando-se na beira da cama. O de sempre, respondeu Leandro, lançando-me um olhar discreto para que guardasse as fotos. Mas eu vou ficar bem para o show de amanhã. Não se preocupe com isso, disse Zezé, colocando-se à frente. Podemos remarcar se você não estiver se sentindo bem. Não, Leandro foi enfático. Quero fazer esse show. É importante para mim. Leonardo e Zezé trocaram olhares que não consegui decifrar completamente. Havia uma comunicação silenciosa entre eles que me excluía, que excluía até mesmo Leandro. Como quiser, mano, concordou Leonardo finalmente. Você é quem manda, mas todos naquele quarto sabíamos que não era verdade. Leandro não estava mais no comando, nem de sua carreira, nem de seu corpo que o traía a cada dia. E eu começava a suspeitar que também não estava mais no controle de seu legado. A primeira vez que Zezé de Camargo cruzou o caminho da dupla foi em 1991, em um festival de música sertaneja em Ribeirão Preto. Na época, ele era apenas um produtor de médio porte, dono de uma pequena gravadora em Goiânia. Coincidentemente, compartilhava o nome artístico com o famoso cantor da dupla com Luciano, mas não tinha relação com ele. Lembro-me do primeiro encontro como se fosse ontem. Zezé aproximou-se após a apresentação de Leandro e Leonardo, que já começavam a fazer sucesso com Entre Tapas e Beijos. Com seu jeito afável e confiante, não demorou para conquistar a simpatia dos irmãos. Vocês têm o maior potencial que já vi na música sertaneja, disse ele, enquanto tomávamos cerveja nos bastidores. Mas estão sendo mal administrados. Posso multiplicar o que vocês ganham. Leonardo, sempre mais aberto a novas ideias e riscos, ficou imediatamente interessado. Leandro, mais cauteloso, manteve uma reserva educada. No final, prevaleceu o entusiasmo de Leonardo, e Zezé passou a fazer parte do círculo próximo da dupla, inicialmente como consultor, depois como produtor e, finalmente, como empresário. Os resultados foram inegáveis. Sob a orientação de Zezé, a carreira de Leandro e Leonardo decolou a níveis que ninguém poderia prever. Shows lotados, contratos milionários, turnês internacionais. A dupla, que começou cantando em barzinhos do interior de Goiás, tornou-se um fenômeno nacional. Mas à medida que o sucesso crescia, notei mudanças sutis na dinâmica entre os irmãos. Leonardo, embevecido com a fama e as possibilidades que ela trazia, tornava-se cada vez mais dependente dos conselhos de Zezé. Leandro, por outro lado, começava a questionar certas decisões, especialmente aquelas relacionadas à imagem da dupla e ao ritmo extenuante de shows. Em uma tarde de 1997, meses antes do diagnóstico de Leandro, presenciei uma conversa reveladora entre Zezé e um executivo de gravadora em um restaurante em São Paulo. Eu estava em uma mesa próxima, esperando para me encontrar com um fornecedor, quando os dois se sentaram sem me notar. O problema é o Leandro, disse Zezé baixando a voz, mas não o suficiente. Ele é muito conservador, não quer evoluir. O Leonardo tem muito mais potencial solo. Você acha mesmo? Perguntou o executivo, cético. A magia deles está na dupla. Por enquanto, respondeu Zezé com um sorriso que me arrepiou. Mas as coisas mudam. Estou preparando o terreno.
Não contei a Leandro sobre essa conversa. Talvez devesse ter contado. Talvez isso tivesse mudado tudo. Mas na época, parecia apenas a conversa ambiciosa de um empresário. Nada mais. Quando Leandro adoeceu, a dinâmica mudou drasticamente. Zezé passou a monopolizar o acesso a Leonardo, filtrando informações, controlando quem podia falar com ele e por quanto tempo. As decisões sobre a carreira da dupla, que antes eram sempre discutidas entre os irmãos, passaram a ser tomadas em reuniões das quais Leandro frequentemente não participava. É para poupá-lo, explicava Zezé quando alguém questionava. Ele precisa focar na recuperação. Mas eu via como Leandro ficava cada vez mais isolado, mais afastado não apenas dos negócios, mas também do irmão. E Leonardo, absorvido pelo ritmo frenético de shows e compromissos, parecia não perceber ou não querer perceber o que estava acontecendo. Foi numa noite em Belo Horizonte, após um show em que Leandro claramente se esforçou além de suas forças, que confrontei Zezé. Ele não deveria estar no palco, disse eu, sem conseguir conter a raiva. Olha o estado dele. Zezé me encarou com uma frieza que desmentia seu habitual sorriso cordial. Roberto, você é um bom assistente, mas não entende de negócios. Temos contratos, compromissos, milhões em jogo. E a vida dele? Quanto vale? Por um momento, algo sombrio passou pelos olhos de Zezé. Não seja dramático. Os médicos disseram que ele pode fazer os shows. E além do mais, ele hesitou, olhando ao redor para certificar-se de que estávamos sozinhos. Preciso ser realista. Todos nós sabemos que o tempo dele é limitado. Precisamos aproveitar enquanto podemos. Aquelas palavras me atingiram como um soco. A frieza calculista com que ele falava da doença de Leandro, como se fosse apenas uma variável em uma equação de negócios, me revelou a verdadeira natureza do homem que agora controlava o destino da dupla. E foi aí que comecei a entender o verdadeiro jogo de Zezé. Ele não estava apenas gerenciando a carreira de uma dupla de sucesso, estava posicionando-se estrategicamente para o que viria depois. Um depois sem Leandro. As mudanças nos contratos, o isolamento progressivo de Leandro, a aproximação cada vez maior com Leonardo, tudo fazia parte de um plano meticuloso para assegurar que, quando o inevitável acontecesse, Zezé estaria no controle do legado e dos lucros da carreira que ajudara a construir. E no centro desse plano estava Leonardo, que, sem perceber, estava sendo preparado para uma transição que ninguém ousava mencionar abertamente, sua carreira solo após a morte do irmão. Junho de 1998 chegou com um calor atípico para o início do inverno brasileiro. Leandro estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, e os médicos não escondiam mais a gravidade de seu estado. O câncer havia se espalhado e as opções de tratamento estavam se esgotando. Leonardo praticamente se mudara para o hospital, dormindo em um sofá improvisado ao lado da cama do irmão. A imprensa se aglomerava na entrada, mantida à distância por um cordão de segurança. Fãs deixavam flores, cartas e velas do lado de fora, formando um altar improvisado que crescia a cada dia. Eu me revezava entre o hospital e os escritórios da dupla, onde tentava manter alguma ordem em meio ao caos que se instalara. Foi lá que encontrei Zezé, numa tarde chuvosa, revisando documentos com 2 advogados. Roberto, que bom que você veio, disse ele ao me ver, dispensando os advogados com um gesto. Precisamos da sua ajuda. No que posso ajudar? Perguntei, mantendo o tom neutro apesar da desconfiança que agora sentia em relação a ele. Leandro está muito fraco, como você sabe, mas há alguns papéis que precisam da assinatura dele com urgência, questões fiscais inadiáveis. Olhei para a pilha de documentos sobre a mesa. Que tipo de papéis? Nada demais. Ele respondeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Havia apenas formalidades para manter os negócios funcionando enquanto ele se recupera. Se recupera. Não consegui conter a amargura na voz. Nós dois sabemos que isso não vai acontecer, Zezé.
Sua expressão endureceu momentaneamente antes de retornar ao habitual semblante cordial. Não podemos perder a esperança, Roberto, mas independentemente do que aconteça, a vida continua. Os negócios continuam. E precisamos estar preparados. Preparados para quê, exatamente? Ele me encarou longamente antes de responder. Para todas as possibilidades. Não aceitei levar os documentos. Disse que Leandro não estava em condições de assinar nada, que qualquer decisão importante deveria esperar. Zezé não insistiu, mas vi em seus olhos que aquela não seria sua última tentativa. No hospital, encontrei Leonardo no corredor, falando ao telefone. Parecia exausto, com olheiras profundas e a barba por fazer. Como ele está? Perguntei quando desligou. Igual, respondeu Leonardo, esfregando os olhos. Os médicos dizem que é só questão de tempo agora. Sinto muito, Léo. Ele assentiu, distraído. O Zezé ligou. Ele disse que ia preparar uns papéis urgentes. Sim, falei com ele há pouco. Que papéis são esses, Léo? Leonardo deu de ombros. Não sei direito. Algo sobre reorganizar os negócios, garantir que tudo continue funcionando enquanto o Leandro não pode. Sua voz falhou. Você sabe. Léo, comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você confia completamente no Zezé? Ele me olhou, surpreso. Claro que sim. Por que não confiaria? Ele transformou nossa carreira. Eu só tenho notado algumas coisas estranhas. Os novos contratos, por exemplo. Você os leu com atenção? Roberto, eu mal tenho tempo para dormir. Quanto mais para ler contratos, ele disse, impaciente. Para isso que temos o Zezé. Ele cuida dessas coisas para a gente. Antes que pudesse insistir, uma enfermeira apareceu no corredor, chamando Leonardo com urgência. Leandro havia acordado e estava perguntando pelo irmão. Quando entrei no quarto alguns minutos depois, encontrei os dois conversando baixinho. Leandro, pálido e magro, quase desaparecia entre os lençóis brancos. Mesmo assim, havia uma serenidade em seu rosto que contrastava com a agitação nervosa de Leonardo. Roberto, chamou Leandro ao me ver, sua voz apenas um sussurro. Que bom que você veio. Leonardo levantou-se. Vou buscar um café. Vocês querem algo? Ambos recusamos, e ele saiu, deixando-nos a sós. Como está se sentindo? Perguntei, sentando-me na cadeira ao lado da cama. Como alguém que está morrendo, respondeu ele com um sorriso fraco. Mas em paz, quase. Quase! Ele fez um gesto para que me aproximasse. O Léo assinou alguma coisa recentemente? Algum documento do Zezé? Não que eu saiba. Por quê? Porque o Zezé esteve aqui ontem, quando o Léo saiu para jantar. Ele trouxe papéis para eu assinar. Senti um calafrio. E você assinou? Leandro balançou a cabeça. Disse que estava muito cansado, que precisava ler com calma depois. Ele não gostou, mas não podia forçar um homem no leito de morte, não é? Sua tentativa de piada só tornou a situação mais dolorosa. Que tipo de papéis eram? Não tenho certeza. Algo sobre reorganizar as empresas, proteger o patrimônio. Falou muito em impostos, herança. Leandro, interrompi, incapaz de conter-me mais. Acho que o Zezé está tentando tomar controle de tudo. Os contratos originais, as mudanças recentes. Ele está se posicionando para ficar com grande parte dos direitos quando... Não consegui completar a frase. Quando eu morrer, ele completou por mim. Eu sei, Roberto. Sempre soube. E você não fez nada? Ele suspirou profundamente. Tentei alertar o Léo muitas vezes, mas ele não vê o Zezé como eu vejo. Para ele, o Zezé é o cara que nos tornou estrelas, que abriu todas as portas. E para você, para mim, ele é o homem que vai tentar sugar até a última gota do que construímos, depois que eu não estiver mais aqui para impedir. Suas palavras me atingiram com força. Era exatamente o que eu temia, o que vinha suspeitando há meses. E o que podemos fazer? Perguntei, sentindo-me impotente diante da situação. Leandro estendeu a mão fraca e segurou a minha. É por isso que te dei aquele envelope no Olímpia. Lembra?
Dentro dele está tudo o que você precisa saber, toda a verdade. O que exatamente tem lá dentro? Perguntei, confuso por ainda não ter aberto o envelope como ele havia pedido. Provas, ele sussurrou. Conversas gravadas, documentos, tudo o que descobri sobre os planos do Zezé. Eu sabia que ele tentaria algo assim, por isso me precavi. Por que não me pediu para abrir antes? Leandro sorriu tristemente. Porque enquanto eu estiver vivo, posso lidar com isso. E não queria te colocar nessa posição de ter que escolher lados. Nesse momento, a porta se abriu e Leonardo retornou, seguido por Zezé, que carregava uma pasta preta. Meu coração acelerou ao reconhecer o mesmo tipo de pasta que ele havia trazido ao escritório mais cedo. Olha quem eu encontrei no corredor, disse Leonardo, forçando uma animação que não combinava com o ambiente sombrio do quarto. Leandro, meu amigo. Zezé aproximou-se da cama com seu sorriso habitual. Como está se sentindo hoje? Morrendo, respondeu Leandro secamente, sem o humor que havia usado comigo antes. O que você quer, Zezé? O empresário fingiu-se ofendido. Só vim visitar, e já que estou aqui, talvez possamos resolver aquela papelada de ontem, para você não se preocupar mais com isso. Que papelada? Perguntou Leonardo, olhando confuso de um para o outro. Nada importante, respondeu Zezé rapidamente. Só alguns ajustes nos contratos da gravadora, coisa burocrática. Leandro olhou para mim significativamente antes de responder. Acho que não vou assinar nada hoje, Zezé. Estou muito cansado. Mas é urgente, Leandro. A gravadora está pressionando e... Ele disse que não vai assinar. Interrompi, incapaz de conter-me. Não vê que ele precisa descansar? Zezé me lançou um olhar que misturava surpresa e irritação. Não era comum eu me intrometer assim. Roberto tem razão, disse Leonardo, colocando-se entre nós. Qualquer papel pode esperar, Zezé. A saúde do meu irmão vem primeiro. Pela primeira vez, desde que o conhecia, vi Zezé genuinamente desconcertado. Ele não esperava a resistência de Leonardo. Claro, claro, recuou o empresário, forçando um sorriso conciliatório. Só pensei em adiantar as coisas, mas podemos resolver depois. Sem problema. O clima no quarto ficou tenso. Leandro fechou os olhos, visivelmente exausto pela pequena confrontação. Leonardo sugeriu que todos saíssemos para deixá-lo descansar. No corredor, Zezé me puxou para um canto, longe dos ouvidos de Leonardo. O que você anda falando para ele? Perguntou em voz baixa, abandonando o tom amigável. Nada além da verdade, respondi, sustentando seu olhar. Cuidado, Roberto, ele disse, seu tom agora abertamente ameaçador. Você é apenas um assistente, fácil de substituir. Talvez, respondi, mas difícil de silenciar. Ele estreitou os olhos, avaliando-me por um momento. Depois, sem dizer mais nada, ajeitou o paletó e se afastou. 3 dias depois, Leandro piorou drasticamente. Os médicos chamaram a família, dizendo que o fim estava próximo. Leonardo estava inconsolável, alternando entre crises de choro e longos silêncios. Zezé mantinha-se por perto, sempre solícito, sempre ajudando com os arranjos necessários. Na madrugada de 23 de junho, Leandro partiu. Estávamos todos lá. Leonardo, os pais, Lilian, eu. Zezé havia saído momentos antes para resolver questões da imprensa, como explicou. O Brasil inteiro chorou a morte do cantor. Milhares de fãs acompanharam o funeral em Goiânia, numa demonstração de amor que comoveu até os mais céticos. Leonardo, devastado, jurou que nunca mais cantaria. E eu, cumprindo a promessa que fizera a Leandro, não abri o envelope. Ainda não era a hora. Primeiro, precisava entender o que aconteceria com o legado que ele deixara e, mais importante, precisava observar os próximos passos de Zezé. Não tive que esperar muito para descobrir. 6 meses após a morte de Leandro, a paisagem havia mudado drasticamente. Leonardo, recuperando-se lentamente da perda do irmão, começava a fazer aparições públicas novamente. Não para cantar, ele insistia,
mas para manter viva a memória da dupla. Zezé estava sempre ao seu lado nessas aparições, mais presente do que nunca. É como um irmão para mim agora, Leonardo dizia em entrevistas. E não sei o que seria de mim sem ele nesse momento difícil. Eu continuava trabalhando com Leonardo mais por lealdade à memória de Leandro do que por qualquer outra razão. E foi assim que presenciei, em primeira mão, a transformação que Zezé estava orquestrando. Primeiro vieram os tributos, shows especiais em que outros artistas cantavam os sucessos de Leandro e Leonardo, com Leonardo presente apenas como convidado. Depois, as compilações e relançamentos, cada um acompanhado de uma campanha publicitária elaborada que, curiosamente, destacava mais Leonardo do que a dupla em si. É marketing, explicava Zezé quando alguém questionava. Leandro está morto, mas Leonardo continua aqui. Precisamos focar no futuro. Em uma noite de janeiro de 1999, fui chamado ao escritório de Zezé. Era tarde e o prédio estava praticamente vazio. Encontrei-o sentado atrás de sua mesa imponente, com Leonardo ao seu lado. Ambos pareciam animados, quase eufóricos. Roberto, sente-se, convidou Zezé, indicando a cadeira à sua frente. Temos novidades empolgantes. Que novidades? Perguntei, notando o copo de uísque na mão de Leonardo. Ele bebia cada vez mais desde a morte do irmão. Vou voltar a cantar, anunciou Leonardo, um brilho no olhar que há muito não via. Solo. A notícia não me surpreendeu. Era o desfecho lógico de tudo o que vinha observando nos últimos meses. Ainda assim, senti uma pontada de tristeza. Era como se a última conexão com Leandro estivesse sendo cortada. Leonardo Nascimento da Costa, declarou Zezé com um floreio teatral. O novo fenômeno da música sertaneja brasileira. O que acontece com o legado da dupla? Perguntei, incapaz de conter-me. Como assim? Leonardo pareceu genuinamente confuso. Os direitos das músicas, os contratos pendentes, as obrigações com a gravadora, tudo o que pertencia à dupla. Ah, isso! Leonardo fez um gesto displicente. O Zezé cuidou de tudo, simplificou as coisas. Simplificou como... Zezé interveio. Todas as propriedades intelectuais e direitos comerciais foram transferidos para uma nova holding, mais eficiente fiscalmente. Que holding? ZDC Entretenimento, respondeu ele com um sorriso satisfeito. Minha empresa. E a família de Leandro, Lilian, as filhas dele. Elas recebem uma porcentagem dos lucros, claro, disse Zezé, seu tom agora ligeiramente defensivo. Tudo muito justo, dentro do que foi acordado. Acordado quando? Leandro nunca assinou. Sim, ele assinou. Interrompeu Zezé, abrindo uma gaveta e retirando um documento. Aqui está. Olhei para o papel que ele me estendia. Era um contrato de cessão de direitos, com a assinatura de Leandro no final. Uma assinatura que, para meu horror, reconheci imediatamente como falsa. Isso é uma fraude, disse baixinho, olhando diretamente para Zezé. Leonardo, que até então observava nossa troca com desinteresse, endireitou-se na cadeira. O que você disse? Essa não é a assinatura do Leandro, repeti, mais firmemente. Eu conheço a assinatura dele melhor do que ninguém. Trabalhei com ele por 10 anos. Zezé recolheu rapidamente o documento. Você está enganado, Roberto. Leandro assinou isso semanas antes de morrer. Você estava lá, Leonardo. Não estava? Leonardo franziu o senho, claramente tentando lembrar. Eu acho que sim, no hospital, não foi? Exatamente, confirmou Zezé, sua confiança retornando. Foi naquele dia em que você saiu para buscar café. A manipulação era tão descarada que quase ri. Leonardo, confuso pelo álcool e pela dor da perda, estava aceitando uma versão dos fatos que nunca aconteceu. Léo, tentei uma última vez. Pense bem. Leandro nunca assinaria algo assim. Ele tentou te avisar sobre o Zezé. Ele suspeitava. Chega! Exclamou Zezé batendo na mesa.
Eu entendo sua lealdade ao Leandro, Roberto, mas isso está indo longe demais. Você está insinuando que eu, que dediquei anos à carreira de vocês, estaria falsificando documentos? É isso? Não estou insinuando, respondi calmamente. Estou afirmando. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Leonardo olhava de mim para Zezé, a confusão em seu rosto dando lugar a uma expressão de desconforto. Roberto, disse ele finalmente, acho que você está cansado. Tem trabalhado demais desde que o Leandro se foi. Talvez precise de umas férias. Férias permanentes, eu diria. Acrescentou Zezé friamente. Leonardo, acho que chegou a hora de renovar sua equipe. Para sua carreira solo, você precisa de pessoas que acreditem no seu futuro, não de quem vive preso ao passado. Era a demissão que eu esperava desde o momento em que entrara naquela sala. De certa forma, foi um alívio. Não teria que fingir mais, não teria que assistir à destruição do legado de Leandro de dentro. Tudo bem, disse, levantando-me. Entendo. Leonardo pareceu momentaneamente arrependido. Roberto, não é nada pessoal. Você foi um grande amigo para nós, mas agora só existe você, Léo, não mais nós. Saí do escritório sem olhar para trás. Na manhã seguinte, recebi um telefonema de Lilian, viúva de Leandro. Ela estava desesperada. Acabara de receber uma notificação de que todos os direitos sobre as músicas e a imagem de Leandro haviam sido transferidos para a ZDC Entretenimento. A compensação oferecida era uma fração do valor real. "O que podemos fazer?" perguntou ela, a voz embargada pelo choro. "Eles têm os contratos assinados. Os advogados disseram que seria difícil contestar." Foi então que lembrei do envelope que Leandro me dera naquela noite no Olímpia. O envelope que, cumprindo sua vontade, não havia aberto até aquele momento. "Talvez haja um jeito", disse a ela. "Me encontre amanhã e traga um advogado de confiança." Naquela noite, finalmente abri o envelope. Dentro, como Leandro havia dito, estavam as provas, gravações de conversas entre Zezé e executivos da gravadora, planejando o futuro de Leonardo após a inevitável morte de Leandro, cópias de contratos originais com anotações que apontavam as alterações fraudulentas e, mais incriminador de tudo, um caderno com a caligrafia de Zezé, onde ele praticava forjar a assinatura de Leandro. Mas o que mais me impactou foi um bilhete escrito pelo próprio Leandro, datado de 2 semanas antes de sua morte. "Roberto, se você está lendo isto, significa que minhas suspeitas se confirmaram. Zezé não é quem parece ser. Ele veio até nós com um nome falso e uma história inventada. Seu verdadeiro nome é José Carlos Fagundes, e ele tem um histórico de fraudes e extorsões no meio musical. Descobri isso por acaso, através de um antigo conhecido da indústria. Quando o confrontei, ele ameaçou minha família. Disse que, doente como estou, não posso protegê-los. Talvez ele tenha razão. Por isso confio em você para fazer o que não pude. Proteja meu legado. Proteja minha família. E, mais importante, abra os olhos do Léo antes que seja tarde demais. Ele sempre foi ingênuo demais para este mundo. Não confie no Zezé. Nunca." O bilhete, junto com as provas, foi suficiente para iniciar uma investigação discreta. Lilian, com a ajuda de um advogado especializado em propriedade intelectual, conseguiu uma liminar impedindo qualquer transferência adicional de direitos. Leonardo, quando confrontado com as evidências, inicialmente resistiu. A influência de Zezé sobre ele era profunda, quase como uma dependência, mas a verdade, como sempre, tem um poder próprio, especialmente quando vem de alguém que você amou e perdeu. 5 anos se passaram desde aquela noite em que abri o envelope de Leandro. Muito mudou desde então. Zezé, ou José Carlos Fagundes, seu verdadeiro nome, foi indiciado por fraude, falsificação e extorsão. Fugiu antes do julgamento e, segundo os últimos rumores, vive sob identidade falsa em algum país da América Central.
Leonardo, após um período de profunda introspecção e tratamento para alcoolismo, retomou sua carreira solo, mas em seus próprios termos. Ele honra a memória do irmão em cada show, e a porcentagem dos lucros, que antes iria para a ZDC Entretenimento, agora é dividida igualmente entre a família de Leandro e instituições de pesquisa contra o câncer. Lilian e as filhas de Leandro recuperaram os direitos sobre seu legado. Elas administram a fundação que leva seu nome, dedicada a apoiar jovens músicos do interior do Brasil. Quanto a mim, voltei para Goiânia e abri uma pequena produtora musical. Não trabalho mais com grandes nomes. Prefiro descobrir e desenvolver talentos locais, longe dos holofotes e das armadilhas da fama que testemunhei de perto. Em uma tarde de junho de 2003, exatamente 5 anos após a morte de Leandro, recebi uma visita inesperada em meu estúdio. Era Leonardo, mais magro e com os cabelos grisalhos nas têmporas, mas com um brilho nos olhos que não via desde os tempos em que cantava ao lado do irmão, Roberto. Ele me abraçou forte, como nos velhos tempos. Quanto tempo! Conversamos por horas, relembrando histórias, rindo de momentos compartilhados, chorando por oportunidades perdidas. Quando a noite caiu, ele tirou um envelope do bolso. Encontrei isso entre as coisas do Leandro, disse, me entregando. Acho que ele gostaria que você tivesse. Era uma foto antiga, dos primeiros dias da dupla. Leandro e Leonardo, jovens e sorridentes, em um palco improvisado de algum bar do interior. No verso, a caligrafia inconfundível de Leandro. Para Roberto, o irmão que escolhemos. Que você sempre esteja lá para nos lembrar de quem realmente somos quando o mundo tentar nos mudar. Leonardo sorriu ao ver minha emoção. Ele sempre soube, não é? Sempre viu além do que o resto de nós conseguia ver. Assenti, incapaz de falar. Sabe, continuou Leonardo, olhando pela janela para o pôr do sol que tingia o céu de Goiânia de vermelho e dourado. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse ouvido os avisos dele sobre o Zezé. Se tivesse confiado mais no meu irmão e menos em um estranho com promessas grandiosas. Não adianta se culpar, Léo. O Zezé enganou muita gente. Era o trabalho dele. Sim, mas eu devia ter conhecido meu próprio irmão melhor, ele disse, a voz embargada. Devia ter percebido que, quando ele escreveu "Não confie no Zezé", não era apenas sobre negócios, era sobre lealdade, sobre família, sobre lembrar quem realmente importa. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu estou gravando um novo álbum, disse Leonardo finalmente. Músicas que o Leandro e eu compusemos juntos, mas nunca gravamos. Gostaria que você produzisse. A oferta me pegou de surpresa. Léo, eu não trabalho com grandes produções há anos. Não é para ser uma grande produção, ele sorriu. É para ser verdadeiro, como costumávamos ser. Naquela noite, ao olhar a foto novamente após Leonardo partir, entendi finalmente o que Leandro havia feito. Ele não apenas tentara proteger seu legado e sua família, ele tentara salvar o irmão de si mesmo, da ambição desenfreada que o sucesso pode trazer, da influência tóxica de pessoas como Zezé. Bri, não confie no Zezé, não era apenas um aviso sobre um empresário desonesto, era um lembrete do que realmente importa. A verdade, a lealdade, a família, valores que, na corrida pela fama e fortuna, muitas vezes perdemos de vista. Leandro sabia que morreria, mas se preocupou em deixar não apenas um legado musical, mas uma lição para todos nós. Uma lição que Leonardo, eu e todos que conhecemos a verdadeira história levamos para sempre em nossos corações. Porque, no final, não é sobre contratos, direitos autorais ou fortuna. É sobre ser fiel a quem você é e a quem você ama. É sobre recordar, nos momentos de dúvida, quem são as pessoas que realmente merecem nossa confiança. E, nesse sentido, mesmo anos depois de sua partida, Leandro continua ensinando. Sua mensagem,
aparentemente simples, mas profundamente sábia, ecoa através do tempo. Confie no seu coração, confie na sua família, confie em quem provou merecer. Mas nunca, jamais, confie em quem coloca o dinheiro e o poder acima da verdade e do amor.